Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando agora o segundo webinar da Lenze Brasil. Meu nome é Luiz Reis, eu sou engenheiro de aplicação aqui na Lenze e hoje falarei para vocês um pouco da ferramenta de programação, o FAST. Tá? Se vocês não assistiram ao nosso primeiro webinar, ele estará disponível aqui na descrição com o link. Nele nós falamos um pouco do inversor de frequência da indústria 4.0, o i500. Hoje vou falar um pouco do Fast Pick and Place e agora eu começo a minha apresentação, mas gostaria de falar para vocês, se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que teremos um tempo no final da apresentação para estar respondendo essas perguntas. Bom, indústria 4.0 já não é um tema novidade para nós, né? Nós sabemos que as três primeiras revoluções industriais, elas foram marcadas por uma evolução de uma tecnologia, juntamente com um grande salto na produtividade. E nós da Lenze sabemos que a indústria 4.0 não vai trazer um novo salto na produtividade, mas sim uma customização da produção. Então, as empresas, as indústrias, o objetivo delas é conseguirem produzir produtos baratos, em lotes unitários, sem que haja uma perda na produtividade e sem que aumente o custo dessa produção. Para que isso ocorra, é necessário um aumento muito grande na flexibilidade das máquinas industriais. E é por isso que os fabricantes de máquinas, eles precisam fornecer máquinas com um alto grau de modularidade. E essa modularidade será essencial para diminuir o tempo de programação da máquina, só que tudo isso, aliado à transformação digital que a indústria 4.0 está trazendo, a conectividade entre dispositivos, sensores, pessoas, setores, tudo isso vai trazer um aumento muito grande na complexidade do uso e da produção. E é por isso que o papel da Lenze é diminuir essa complexidade e fornecer para vocês uma automação intuitiva. Tópicos da indústria 4.0 são ferramentas da indústria 4.0 como Machine Learning, Cloud Computing, Engenharia Digital, Digital Twins. São ferramentas que vão ajudar no desenvolvimento de máquinas inteligentes mais rapidamente, mas quem fará o maior papel, quem terá a principal importância nisso, será a modularização das máquinas. Tá? A estrutura modular de máquinas já é uma tendência certa para o futuro, já é uma tendência que está ocorrendo agora, e uma estrutura modular de máquinas são módulos de máquinas que eles podem ser reutilizados, combinados de diferentes maneiras, para que atendam às diversas aplicações industriais. Tá? Como que funciona essa modularização? Então, quando você começa a utilizar módulos que já foram usados em máquinas antigas, você passa a ter uma redução de tempo de planejamento, projeto e programação. Tá? Essa modularização que vai ser capaz de enfrentar essa grande flexibilidade que nós precisamos para ter a produção de lotes unitários. Tá? E para vocês terem uma ideia, você pega um pedaço de um programa antigo, coloca num novo, isso vai reduzir bastante o tempo de desenvolvimento, os custos de desenvolvimento, já que você não vai ter que programar novamente. E o que significa isso? Um time to market menor, ou seja, o tempo que você começa a conceber sua máquina até ela estar pronta para ser vendida, isso dá um tempo muito menor, tá? E isso é muito importante, tá? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas imagina que você já parou para pensar no seu time to market? Qual que é o time to market do seu concorrente? Tá? Isso vai ser algo muito importante, porque se o seu concorrente tem um time to market menor que o seu, ele está um passo à frente de você para conseguir um negócio. Tá? Então, ao utilizar esses blocos, esses módulos da sua máquina novamente, você tem uma redução de erros e problemas de qualidade. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma máquina, tá, para mostrar para vocês como que essa máquina pode ser modular. Tá? Então essa é uma empacotadora de fluxo horizontal, onde os produtos vão chegar numa esteira, na alimentação dela ali,
Esses produtos vão ser embalados, tá? Vai ter um desbobinador jogando um material ali para a embalagem desse produto. Em seguida, vai ocorrer uma selagem, depois um corte, a saída do produto pela esteira e, por fim, um robô pick and place vai pegar esse produto e colocar em outro lugar, uma caixa, por exemplo. Então, como que ficaria essa máquina modular? A gente pode dividir ela nesses módulos de máquinas aqui. São unidades mecatrônicas separadas tanto mecanicamente, eletricamente e via software, ok? Então temos o primeiro módulo, o alimentador, depois um desbobinador, um módulo de selagem, um módulo de corte, um módulo de descarga e, por fim, um de pick and place. Por que é importante essa modularização? Ela permite que você trabalhe com esses módulos para criar variantes de suas máquinas. Então imagine que você já vendeu uma máquina para um cliente e chega um segundo cliente, mas ele não quer exatamente essa mesma máquina. Ele, por exemplo, para a alimentação da sua máquina, da máquina dele, ele já tem um robô, tá, que vai pegar esse produto e colocar ali diretamente na parte do desbobinamento. Então você vai retirar essa esteira inicial. E quando a sua máquina é modular, você faz essa alteração sem alterar programas, alterar muito a mecânica e a eletrônica da sua máquina, tá? Aqui eu trouxe algumas outras variantes que podem ocorrer dessa máquina, somente como um exemplo para vocês terem noção de que a gente pode trabalhar, quando a máquina é modular, a gente pode ficar trabalhando com esses módulos. Tá? E, como eu já disse, é muito importante tanto que ela seja mecanicamente, eletricamente, ou seja, na parte de hardware, ela precisa ser modular, mas também a parte mais importante que nós enxergamos é a estrutura de software modular. Então, como que é uma estrutura de software modular? Aquele mesmo exemplo que eu peguei para vocês, dessa empacotadora, no software, no programa dela, você tem que conseguir enxergar claramente o que é cada módulo nesse programa. Então, a parte do programa que trabalha com um módulo, a parte que trabalha com o outro, tá? E além disso, todo módulo deve ser independente do programa. Ele tem que funcionar separadamente e, além disso, eles possuem as mesmas interfaces. Então, eles vão ser capazes de gerenciar os próprios erros, eles vão ter seus próprios modos de operação, todos eles vão comunicar com I/Os, drives, visualizações. Mas não falarei especificamente desse assunto, pois no dia 26 de novembro falaremos do assunto programação orientada a objeto, onde vai ser bem abordado isso. Caso haja interesse de vocês, já fica um convite aqui. Bom, com a indústria 4.0, nós acreditamos que vai surgir, né, já está surgindo novas necessidades do mercado, novas necessidades dos clientes. E sabemos que não somente com hardware, com mudança de hardware, que nós vamos atender essas necessidades, como era antigamente. Por exemplo, antigamente um cliente, novas necessidades apareciam e o que nós fazíamos? A gente criava produtos novos, criavam hardwares novos. E hoje não é suficiente, né? Então a gente tem que ter um investimento muito grande na parte de software para estar lidando com essas novas necessidades. Então, por isso que a Lenz acredita que a chave para o sucesso no futuro é o investimento em software. Justamente para lidar com produtividade, trabalhando com menor tempo de inatividade, menos tempo de programação, usabilidade, tornando os equipamentos mais simples, com menor time to market, para enfrentar essa complexidade que está surgindo no mercado. E se não ocorre esse investimento na parte de software, as necessidades do mercado vão desbalancear a estrutura da sua empresa. Por isso, as pessoas que investirem em software vão conseguir se balancearem e vão se tornar os diferenciais comparado com os concorrentes. Aqui apenas recapitulando o que eu falei até agora, falei um pouquinho da indústria 4.0, onde o objetivo é chegar na produção de lotes unitários. Para ocorrer isso, é necessário uma modularização das máquinas. Tá? Isso envolve principalmente a modularização de software, o investimento em software. E é pensando nisso que nós, a Lenz, criamos uma ferramenta de software que nós chamamos de FAST.
FAST é uma caixa de ferramentas onde você tem a gente fornece para vocês uma estrutura de software modular. Então nós fornecemos um template já todo preparado com os módulos de máquina, modos de operação, tudo já pré-moldado ali para você dar início à sua programação. Além disso, fornecemos funções tecnológicas que a Lense colocou todo o seu know-how, mais de 70 anos de know-how nesses tipos de acionamentos. A gente transformou esse know-how e colocou ele dentro de blocos para que vocês não precisem programar aplicações típicas das indústrias, somente parametrizá-las. E também fornecemos as cinemáticas para robôs. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? E ao utilizar a ferramenta da FAST como um todo, nós garantimos uma redução de até 80% no tempo de engenharia do desenvolvimento de suas máquinas. Bom, como eu falei da estrutura modular do software, nós temos esse Fast Application Template. O Fast Application Template, ele já fornece para você um template onde você vai começar a programar sua máquina e ele já tem toda a estrutura mecatrônica padronizada e modular. Ele já possui os módulos de máquina, os módulos tecnológicos, controles de motion dos eixos, tudo isso com base em normas e padrões. Além disso, no próprio template que nós fornecemos, já tem os modos de operação principais, como manual, manutenção, automático, referenciamento, além do gerenciamento de erros do software como um todo e de cada módulo. Tá? E também fornecemos funções de diagnósticos para cada módulo. Agora, falar um pouco das funções tecnológicas que nós fornecemos. Então, aplicações típicas da indústria, nós transformamos isso em blocos de programação. Então, todo esse know-how, essa inteligência está dentro desse bloco para que você tenha apenas que dar entradas e receber saídas para ter o acionamento dos seus eixos. Tá? Então, são blocos, por exemplo, pick and place, tabela de posicionamento, controle de velocidade, sincronismo de eixos, controle de registro e por aí vai. Esses blocos, a gente tenta fornecer eles para vocês para que nós lidamos com a parte mais difícil da máquina, a parte mais complexa de programação, para que vocês não tenham que lidar com essa complexidade e assim vocês vão conseguir reduzir o tempo de engenharia de vocês. Agora eu trago de novo o exemplo da máquina empacotadora. Tá? Como que nós utilizaríamos os nossos blocos de tecnologias já prontos? Tá? Esses blocos, eles já foram testados, validados, eles são 100% confiáveis, então vocês não precisam se preocupar com erros e problemas de qualidade. Então agora imagina como que fica essa máquina, né, com os nossos blocos FAST. O primeiro módulo, o alimentador, ele poderia usar um bloco Electronic Gearbox. Esse bloco ele faz o sincronismo de eixos para que a gente consiga sincronizar todas as esteiras dessa máquina. Então, esse utilizaria o sincronismo de eixo. Já nesse segundo módulo da máquina, nós poderíamos utilizar uma função tecnológica de desbobinamento e outra função para o sincronismo de eixo da esteira. Em seguida, temos o módulo de selagem, onde poderíamos utilizar o controle de registro juntamente com um controle de temperatura. Na parte de corte, utilizaríamos o cross-cutter juntamente com o sincronismo de eixos. E na parte de descarga da saída dos materiais, outro sincronismo de eixo. E por fim, o bloco pick and place juntamente com a transformação cinemática. Tá? Vocês vão ver mais para frente todas as cinemáticas que nós temos preparadas para os robôs. Então, os diferentes tipos de robôs que nós já conseguimos programar com esses blocos prontos. Tá? E assim ficaria a máquina como um todo utilizando os blocos FAST da Lense. Como que é a estrutura de cada módulo desse de tecnologia que nós temos pronto? Todos eles são classificados em Base, State e Highline. Isso depende o grau de complexidade da sua aplicação. Então, eu pego como exemplo aqui um bloco de desbobinamento por controle de dancer. Tá? Então,
Imagina que você só precise fazer o controle de posição do dancer e o cálculo do seu diâmetro. Você não precisa utilizar uma versão mais complexa, uma highline, você utilizaria apenas a baseline. Mas imagine que na sua máquina é necessário fazer a identificação de inércia, de massa, adaptação do ganho do controlador de velocidade. Então aí você já utiliza um bloco mais complexo na versão highline. Tá? E isso tudo é para que a complexidade seja reduzida, para que você não tenha que trabalhar com algo complexo, sendo que sua máquina não precisa disso. Tá? Além disso, isso é muito útil. Pela primeira vez que você está utilizando esses módulos, nós fornecemos um documento de suporte. Então é um manual que ele vai explicar para você mais ou menos como que funciona a aplicação, né? Quais parâmetros você pode alterar, quais as funções desses parâmetros e o que te dá um bom norte ali para estar começando a programação. Também fornecemos junto já a visualização desses módulos, ou seja, você não precisa estar criando variáveis, digitando as variáveis num texto estruturado, por exemplo, você não precisa ficar acionando entradas do bloco. Com essa parte de visualização, você já consegue fazer um comissionamento inicial mais facilmente, utilizando apenas esses botões, eu vou mostrar mais à frente, tá? Vai ficar mais claro para vocês. E por fim, os benefícios do FAST são principalmente você conseguir fazer o programa, tá? Se você está assistindo e é um programador de máquinas, você já deve ter sofrido isso, ou então sabe que não tem como, que é muito difícil, na verdade. Você está criando um programa de uma máquina, você para ela no meio, vem alguém e continua esse programa. Porque até essa pessoa entender como que você está pensando, como que sua linha de raciocínio está programando ali, leva muito tempo, tá? Então, utilizando as ferramentas FAST, estrutura modular do FAST, você facilmente consegue passar isso para uma outra pessoa, você consegue explicar o seu programa simples, tá? Para colegas, para clientes, e além disso os padrões estão bem documentados, então está tudo bem documentado. E o FAST, o principal objetivo dele é diminuir o tempo de desenvolvimento do seu programa, tá? Então você vai fazer menos testes, menos correção de bugs. Isso tudo leva a um menor custo de engenharia, menor tempo de comissionamento. E algo muito interessante também, imagine que você venda uma máquina para o outro lado do mundo e tenha um problema lá. Como o FAST é uma ferramenta mundial da Lense, nós podemos dar o suporte em qualquer lugar do mundo. Lá do outro lado do mundo vai ter uma Lense que vai conseguir dar esse suporte para vocês. Agora, falar do principal assunto de hoje, que é o Fast Pick and Place. Então, eu vou falar exclusivamente da função tecnológica que nós temos, o Fast Pick and Place. Se você está assistindo aí e não sabe o que é um robô Pick and Place, ele é um robô literalmente aí para pegar um produto e colocar em outro lugar, tá? Esse produto pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser leve, pode ser pesado. Os movimentos podem ser muito rápidos ou muito lentos, tá? E a principal função de um robô Pick and Place é o aumento de produtividade. Agora eu vou passar um vídeo para vocês mostrando alguns diferentes robôs que nós temos e em seguida eu já dou continuidade.
Bom, como vocês puderam ver, alguns diferentes tipos de robôs, né? A Lense fornece grupos de eixos que são esses tipos de robôs diferentes. Ela fornece robôs de até 4 graus de liberdade, que são os mais comuns que nós encontramos nas indústrias, né? Então, por exemplo, Scara 3 graus de liberdade, Robô Delta 2 graus de liberdade, articulado com 4 graus de liberdade e por aí vai. O interessante é que nós temos esses grupos de eixos que eles fazem automaticamente a transformação cinemática. Então eles fazem a interpolação dos eixos, o sincronismo deles quando necessário, tá? E você simplesmente tem que parametrizar esses grupos de eixos. Então por o tamanho do braço do robô, por o tamanho da correia que vai acionar ele, coisas desse tipo. Aqui nós temos as duas versões do Pick and Place, que é a versão Baseline e a versão State Line. Vocês vão ver mais à frente que eu estou aqui na minha bancada com um robô trabalhando na versão Baseline, tá? E ele basicamente você configura esse Z inicial, né? Então ele tem uma altura inicial ali, aí você configura a distância que ele vai andar no eixo X e a altura final no eixo Z também. Tá? E você pode pôr raios de curvatura para o movimento não ficar muito brusco, né? Ficar um pouco mais suave. E a principal diferença na versão State Line, você consegue configurar até 10 pontos, até 10 posições ali diferentes. Então você, diferente da Baseline, você configura 10 posições diferentes, coloca velocidade, aceleração, posição, desaceleração e assim vai. Eu vou mostrar mais à frente, tá? Mas já vou comentar aqui para vocês. Para você funcionar o nosso bloco do Fast Pick and Place, você precisa essencialmente conectar um grupo de eixos, né? Que no nosso software nós chamamos de Access Group. Então, ao conectar esse grupo de eixos, você está dizendo como que é o seu robô, tá? Aí o bloco está praticamente pronto para ser funcionado, tá? E além disso, os parâmetros. Então, como eu disse, você não vai ter que programar esse robô, né? Você vai parametrizá-lo. Então, aqui na tela vocês estão vendo os parâmetros que eu utilizei no robô que eu vou mostrar para vocês agora. Vou lá no meu computador, só um minuto, por favor. Bom, vocês já devem estar vendo a tela do meu computador, juntamente com o nosso robô Pick and Place em bancada. Tá? Ele está aqui do meu lado. Aqui nós temos o bloco tecnológico do Fast Pick and Place. Tá? Nesse bloco, note que está conectado aqui o grupo de eixos. Esse grupo de eixos já vou mostrar para vocês. Tá? E aqui apenas algumas entradas digitais que eu fiz para facilitar minha vida, para acionar os motores e resetar falhas, etc. Tá? Mas o principal é conectar o grupo de eixos e aqui é onde eu vou colocar os parâmetros, tá? Vou mostrar para vocês os parâmetros agora. Esses são os parâmetros que estão no meu robô, tá? Então aqui a gente consegue pôr um sistema de coordenadas, que no meu caso eu pus um sistema de coordenadas global. E aqui eu coloquei as posições que eu quero que ele vá, na verdade o Z inicial, o Z final e a distância do eixo X. Tá? E aqui o grupo de eixos. Tá? Eu vou mostrar para vocês quais são possíveis da gente adicionar. Então, como eu mostrei na apresentação, a gente consegue selecionar o tipo de robô que vai estar trabalhando. Tá? No meu caso, eu selecionei este aqui. Então, eu parametrizo e ponho a dimensão, somente esta dimensão eu vou configurar e ele vai entender já que quanto que se eu mando ele andar no software 100 milímetros, ele vai andar exatamente 100 milímetros, tá? Então, essa dimensão é o feed constant, que nós chamamos, né? Π vezes essa dimensão B. B seria a dimensão aqui entre as duas correias, ok? E, além disso, eu tenho que dizer qual eixo que está na minha máquina, que é no robô aqui. Então, no meu próprio programa aqui, eu já chamei de eixo A1 e eixo A2 para me facilitar, tá? Então, eu venho aqui e conecto o eixo A1 e o eixo A2 na sua posição correta.
com isso, já estamos prontos para rodar o robô Pick and Place, é fácil assim. Tá? Então, aqui, aquilo que eu comentei também, da parte de visualização, todos os módulos, eles já vêm com essa parte de visualização integrada. Então, isso aqui tudo já vem pronto e eu posso, por exemplo, vou acionar aqui, ele vai parar o robô, tá? Porque agora eu estou com um controle interno via, não estou via entradas digitais, como estava no bloco, agora eu acionei o controle interno. Então, o que eu fizer na visualização vai ser o que vai mandar. Então, eu vou mandar ele executar pela visualização aqui. Tá? E aqui eu consigo alterar parâmetros do meu robô. Tá? Então, eu posso alterar velocidade, posso alterar a posição X que eu quero. E aqui tem a parte que nós utilizamos bastante no comissionamento inicial para fazer o referenciamento ou rodar em modo manual para ver se está conectado, girando para o lado correto. Ok? Então, por isso o software eu já vou parar agora. Vamos voltar para a apresentação. Vou finalizar aqui mostrando uma outra ferramenta que nós temos. Tá? A ferramenta chama Virtual Teacher. Por que nós utilizamos, por que nós temos esse produto, essa ferramenta? Então, imagina que você que está me assistindo agora se interessou pela ferramenta de programação, você quer um treinamento sobre isso antes de utilizar em suas máquinas, né? Uma opção seria a gente levar esse case que vocês viram nas imagens, no vídeo, tá? A gente levar até a empresa de vocês, mas uma opção mais fácil, mais simples, é nós fornecemos esse Virtual Teacher. Esse Virtual Teacher vai simular os movimentos do robô, então você consegue fazer treinamentos, fazer exercícios, consegue simular os movimentos, ver se você está fazendo o referenciamento do robô corretamente, se o movimento do robô está sendo feito corretamente. Você consegue trabalhar com mais de um tipo de robô, não somente com um robô Scara, com um robô Delta. Tá? E nós temos essa ferramenta porque acreditamos na importância crescente do software. E não temos somente para a área de robótica, temos também para máquinas dosadoras de alimentos, máquinas embaladoras, máquinas de impressão. Ok? Bom, minha apresentação está se encerrando agora. Mas antes disso eu vou passar um vídeo para vocês terem uma noção de como que é essa ferramenta virtual, tá? Então, repare que você consegue ver o movimento, o eixo X, Y, Z do robô, como que ele está atuando. E se você programou errado, você vai ver aqui na simulação que seu robô não vai rodar, vai aparecer falhas. E você consegue configurar a distância da onde ele vai pegar o produto, onde ele vai colocar o produto, a velocidade dos produtos que entram e que saem. Tá? Então, agora sim, eu vou encerrar minha apresentação. Eu gostaria de fazer o convite para os nossos próximos webinars. O próximo ocorrerá no dia 27 de agosto, onde a gente vai falar da indústria 4.0, falar dos conceitos dela e a visão da Lenze sobre isso. No dia 24 de setembro, falaremos da digitalização e a solução digital que a Lenze tem para vocês. No dia 29 de outubro, falaremos do Smart Motor, um produto criado para transportadores de materiais horizontais. E no dia 26 de novembro, falaremos de programação orientada a objeto, tá? Que é um tipo de programação que tem a tendência para ser mais utilizada no futuro. E, bom, agora estou encerrando por aqui. Gostaria de pedir que vocês mandem comentários, se precisarem de informações, entrem em contato conosco. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, @LenzeBrasil. Lá nós fornecemos bastante informação, estamos sempre mandando conteúdos importantes para a indústria. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e nos vemos num próximo webinar. Obrigado.